Olá, audiência! Tu que tá me escutando nesse momento, pode chegar que o Vem de Onde está no ar. Esse podcast é sobre migrações brasileiras, trocas culturais e tudo mais que os nossos convidados têm na bagagem. Tamires Costa, essa que vos fala, conversa com pessoas de várias partes do Brasil e que moram longe dos seus locais de origem. Nesse episódio que tu tá escutando, recebemos a afro-indígena mais baladeira das noites paulistanas. Ela é produtora, DJ e nos sets dela, além de misturar ritmos nortistas, brasileiros e latino-americanos, ela também entrega looks. A performance é completa, queridas! Mas quem vê ela discotecando por aí tá por fora de todo o corre que acontece nos bastidores para quem tá longe de casa. Audiência, hoje conversamos com Carol Tucuju. Me conta, Carol, tu vem de onde? Oi, prazer estar aqui, contar um pouco da minha história. Eu venho do Amapá, da capital Macapá. Ela é da capital, então. Eu sou da capital, sou da periferia, né, de Macapá, sou de uma região que a gente chama de Tibúcio, que é dentro de um bairro, uma região bem periférica. Eu moro na última rua lá da universidade, que é o bairro que também tem a universidade, né? Por isso que tem esse nome. Basicamente, foi um processo muito longo, né? Sair de lá, estar aqui em São Paulo, às vezes, eu mesmo fico inacreditada com a minha própria história, como tudo aconteceu. Mas é isso, eu sou de lá, né? Nasci ali no Amapá, na beira do rio, cresci nessa cultura amazônica, afro-indígena. Comendo muito peixe frito. Comendo muito peixe frito com açaí. E esse é um dos sofrimentos de quem vem do norte para cá, é não ter essa abundância, né, de açaí, de peixe, de tudo que remete à nossa casa. A gastronomia realmente deve ser uma grande saudade, né? Sim, sim. A gastronomia, as pessoas. Acho que tem muita coisa que, de fato, hoje eu acho que eu sei lidar um pouco melhor, mas quando eu cheguei foi bem difícil. Como foi essa decisão? Ou não foi uma decisão, só aconteceu, de sair do norte para o sudeste? Perfeito. Quando eu tinha 21 anos, eu estava terminando a faculdade. Sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amapá. E entrei muito novinha, entrei com 17 anos, assim, com esse desejo de conhecer o mundo e a vida. E a universidade foi um lugar que, de fato, fez com que eu conhecesse outras cidades, participei de vários congressos e um deles foi São Paulo. O primeiro trabalho que eu apresentei fora da cidade foi na USP, então eu criei essa conexão com a universidade. Quando, né, eu estava para terminar a faculdade, eu estava pensando, o que eu vou fazer? E nas ciências sociais existe um caminho que é a vida acadêmica. Eu queria muito fazer um mestrado, tinha muito interesse de fazer antropologia e eu fiz algumas seleções. E uma delas foi na Universidade de São Paulo, que foi onde eu passei. Então, foi uma decisão não muito planejada, mas, enfim, eu tinha aquela coisa, onde eu passar é para onde eu vou. E isso aconteceu aqui em São Paulo. Eu também, no tempo, eu lembro que eu queria muito morar no Rio de Janeiro, porque na minha cabeça eu achava que o Rio de Janeiro tinha mais proximidade cultural. Tem praia, São Paulo é muito prédio. Eu realmente não tinha nenhuma noção assim de como era essa vida em São Paulo, e eu vim morar para cá. Eu vim inicialmente para fazer o processo seletivo de mestrado, então foram 3 meses assim intensos, porque naquele tempo o processo seletivo era todo presencial. É uma das coisas que é muito complicada para quem está mais distante, quem está no norte, nordeste, outros lugares mais distante, né? Quem vem para cá para o sudeste, que você tem que fazer o processo seletivo aqui. Então aí já começou meu sofrimento, porque eu passei. Eu lembro que agosto foi o período que eu realmente comecei a fazer o processo. E eu peguei um frio em São Paulo, então essa coisa de você não saber como se vestir. E eu digo para as pessoas, todo mundo que é nortista, que chega aqui, fala, tá muito frio. Eu falo, olha, o primeiro ano é o mais difícil. Qual era esse ano? Agosto de que ano? 2015, foi 2015. 2019 foi quando eu fui embora. 2015, agosto de 2015 eu comecei o processo seletivo, né, que terminou ali dezembro de 2015. E aí, quando eu passei, eu fui para Macapá e voltei bem no início do ano, fevereiro de 2016, aí agora sim para morar de fato. Entendi. 10 anos, então, teoricamente. 10 anos. 10 anos, mas um pouco mais, né?
10 anos, mas eu não fiquei todo esse período aqui, então eu vou contar um pouco essa história, porque poderia ser 10 anos, mas nesses 10 anos eu morei 2 anos fora. Entendi. É uma outra migração, né? Eu morei 2 anos na Ásia e foi uma outra vivência também de sair do Brasil, né? Ter uma outra vivência num lugar tão diferente. Uau! Ásia, qual país? Eu morei em Taiwan. Uau! Qual ano? Você nem sabia disso, Não sabia! Né? 2019, quando eu terminei o mestrado, eu fui morar em Taiwan. Mas foi isso, assim, inicialmente, chegando em São Paulo, eu senti muito choque cultural, assim, de tudo. Muitas vezes as pessoas não entendiam nem o que eu falava. É muito engraçado, né? Porque eu sempre falo para as pessoas que eu tinha essa sensação de que eu estava morando em outro país, porque culturalmente era muito diferente para mim. Então, a forma como as pessoas se relacionam, a dinâmica da cidade, assim, tudo era muito chocante para mim. E aí tem um ponto que eu acho que é muito importante citar, é que eu sou de uma família pobre, então eu realmente fui muito ousada de querer sair da minha cidade e fazer todo esse movimento, porque a minha família não tinha condições de me manter em São Paulo. Então esse foi meus primeiros desafios, porque eu cheguei aqui e eu não tinha onde morar, eu não tinha dinheiro para pagar um aluguel, eu não tinha dinheiro para sobreviver. Eu cheguei em São Paulo, eu tinha R$ 350 e um sonho. Basicamente, R$ 350. E um processo seletivo. R$ 350 e um processo seletivo, né? Ai, né? É pouco dinheiro, mas todo mês eu vou ter isso. Então, eu tinha R$ 350 para sempre. Foram processos muito complexos, porque eu acho que São Paulo é um lugar que, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem quando você chega aqui, você tem uma experiência. Sim. Então, a quantidade de dinheiro, de estrutura, de rede mesmo. Então, eu não tinha nada disso. De localização também, né? Dependendo da área De da localização. cidade que você fica, você pode fazer tudo andando, você pode pegar 3 horas de transporte público. Exato. E foi essa experiência que eu tive, né? Eu tinha uma parente que era de 5º grau, sabe assim? Uma parente que morava em São Paulo. Eu pedi pra ela me acolher na casa dela, ela foi incrível, assim, comigo, só que ela morava no Jardim Ângela, sim, muito longe da USP. Sim. Então, eu pegava 3 ônibus para chegar na USP, isso era uma realidade, por exemplo, que na minha cidade não conhecia, né, de tantas horas dentro do ônibus. O maior trecho em Macapá que eu tinha pego de ônibus era lá do meu bairro, da Universidade pro Mar Abaixo, que é um ônibus que roda a cidade toda, ou Macapá Santana, no máximo 1 hora de trajeto. Então, assim, foi muito chocante para mim eu ter que desvendar tudo isso sozinha, né? Sem conhecer pessoas, sem ter alguém que me falasse as coisas. Então eu fui descobrindo isso, fui recebida na casa dessa minha prima, fiquei uns 2 meses morando com ela até eu conseguir a moradia estudantil. Que aí foi quando eu consegui, né, usar esse direito de moradia estudantil na USP e morei no CRUSP. Então também sou uma ex-cruspiana ali, morei dentro da universidade, que tem também suas complexidades, de certa forma também não é fácil você morar naquele espaço, naquela situação, não tem a melhor estrutura possível, assim, tem várias questões, né, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas também não é um lugar fácil de se morar, apesar de estar dentro da universidade. Mas eu fiz essa escolha, né? Antes disso, na verdade, como era muito longe, uma amiga minha conheceu alguém que tinha uma amiga que morava em Osasco, e depois do Jardim Ângela eu morei em Osasco. Então, assim, vários trânsitos que eu fiz nesse período. E eu falo hoje que eu conheço vários lugares de São Paulo exatamente porque eu morei em muitos lugares. E aí morei em Osasco, também uma família de mulheres me recebeu, que era mais perto da USP. E também fui muito bem recebida por elas. Eram pessoas que nem me conheciam e abriram a porta da casa delas para mim, sabe? Para minha vida. Então, foi muito interessante mesmo esse processo. Eu encontrei muitas pessoas boas, assim, muitas pessoas que me ajudaram a realizar e a ser quem eu sou hoje. Então, eu fico muito, muito grata, assim, por esse processo. Mas o que eu te pergunto, tu te formou no Amapá, e aí tu começou a aplicar para os processos seletivos e acabou que passou na USP. No meio desse perrengue todo, tinha alguma coisa que te motivava, a fé em algo, a fé em si mesma? Ou vamos ver no que isso vai dar? Não, eu acho assim que tinha muitas coisas que me motivavam, né? O principal delas é uma mudança mesmo de vida
que foi algo que eu sempre quis para mim, para minha família, e isso, né, vem acontecendo durante os anos, e realmente era algo que eu acordava, eu dormia, assim, pensando nisso, assim, no quanto que eu queria mudar minha vida. E, infelizmente, a minha cidade, ela não tem um mestrado na área que eu queria fazer, em nenhuma das áreas, na verdade, que eu poderia fazer mestrado para seguir uma carreira acadêmica. Infelizmente, a Universidade Federal não tem, não tinha, né, esses programas, não tinha como eu fazer isso lá. Então, eu tinha que sair de lá. É muito complexo, sabe? Você não ter a escolha de fazer isso na sua cidade, você ter que sair de lá, né? Entendi. E é isso, assim, essa mudança de vida era algo que me brilhava muito os olhos. E aí, é isso, eu acho que isso me fez também aguentar muitas violências, né? Porque eu realmente passei por muitas violências quando eu cheguei aqui. Essa violência social, do fato de não ter dinheiro e ter o dinheiro, assim, mal para comer mesmo. Então, várias vezes eu dormi com fome porque eu não tinha como mais comprar, né? Claro que esse processo da universidade foi muito importante porque eu morava ali depois, então, enfim, me alimentava também desde a universidade, mas, por exemplo, eu fui receber bolsa de estudo 4 meses depois que eu estava fazendo mestrado, né? Porque no tempo que eu entrei, não tinha uma divisão que existe hoje de bolsa social e bolsa por ordem de quem passou primeiro, quem passou segundo. Eu passei em 10º lugar. Eram 25 vagas, eu passei em 10º lugar. E, claro, os primeiros lugares, né, eram pessoas que já moravam aqui na cidade, pessoas que já tinham, né, os primeiros lugares, muitas vezes eram pessoas que, enfim, já tinham uma rede, já tinham casa, já tinham tudo aqui. E aí eu tive que esperar 9 pessoas para chegar a minha vez. Então foi um processo muito doloroso, porque na minha cabeça, quando eu entrei, eu pensei, eu vou ter uma bolsa assim que eu chegar. E não foi assim, foi um processo muito difícil, mas eu sempre dentro de mim eu tinha aquela coisa de que eu realmente precisava fazer acontecer na minha vida para mudar a minha vida, dos meus pais, da minha família. Então era isso que me motivava, assim, todos os dias. Era essa sonhada mudança que eu não sabia qual seria. Mas eu acreditava que o estudo era a única forma que eu poderia crescer e mudar de vida. E calma que a gente tem que falar agora da Ásia. Como foi entre a Carol finaliza o mestrado? Como foi a Carol na Ásia? E como a discotecagem entrou aí nessa mistura boa? Em tudo isso, né? Isso é muito legal. Nesse período, assim, do mestrado, eu conheci várias pessoas do norte, assim, aqui na cidade mesmo, e eu comecei a dançar. Criei um grupo junto com os amigos, que era o grupo Flor de Jambu, que a gente começou a dançar. Danças afro-indígenas, danças amazônicas, então a gente dançava carimbó, marambacho, lundu, brega, tecnobrega. A gente se juntava e ficava dançando, ensaiando, e a gente começou a ter uma entrada na cultura aqui em São Paulo. E esse foi um dos motivos para eu me descobrir como DJ, porque eu comecei a ir em vários lugares, conheci pessoas que me incentivaram a virar DJ, porque eu falei, eu comecei a trocar sobre música e sobre várias outras coisas e me descobri como DJ na noite, em São Paulo. Foi um processo, né? Comecei dançando e aí eu virei DJ. Tive um grande amigo que é o Sumano, que é DJ também aqui em São Paulo. Ele já estava há uns anos aqui, então trocando muito com ele sobre música. Ele falou: Carol, você gosta tanto de música, você tem tanto conhecimento, você não tem vontade de virar DJ? Eu falei: amigo, tenho. Bora ver? Ele falou assim: vamos lá em casa, eu te ensino algumas coisas do meu equipamento, porque eu não tinha equipamento no tempo, e ele falou assim, eu te ensino algumas coisas e você vai tocando, vai vendo como é. Então eu me descobri mesmo aqui em São Paulo enquanto artista. E esse foi um processo muito valioso para mim, porque eu acho que esse processo, né, de você sair da sua cidade para estudar e você se descobrir de outras formas, eu acho isso muito, muito bonito. E eu fui me descobrindo mesmo de diversas formas, assim, como uma multiartista mesmo, que eu me considero hoje. Com certeza, né? É o fato de a cidade ser tão grande, ter tanta gente, para muitas pessoas isso pode ser meio amedrontador, né? Mas e se eu sou só mais uma, por que não experimentar, né? E olha só as descobertas que a gente acaba fazendo no meio do caminho.
Tem uma frase, né, de uma música do Vitor Xamã que eu me identifico muito, que é: a cidade é grande, mas não é maior do que eu. Eu ouvi essa música depois de muitos anos que eu já morava em São Paulo, mas eu me identifico muito com isso, porque eu acho que representa um pouco do meu próprio processo, assim, de, às vezes, isso te amedronta muito, né? Meu Deus, quantas coisas, quantas pessoas. Eu, de fato, quando eu cheguei aqui, eu não tinha noção do quanto de pessoas tinha nessa cidade, o tamanho, né, a questão da territorialidade, eu não tinha nenhuma noção do que eu ia viver. E de fato, assim, hoje vendo, era até melhor não saber naquele tempo em que lugar eu estava, Onde né? tu tava te Então, metendo, né, mana? onde eu estava me metendo. E assim, a minha família, eu fui a primeira pessoa que fez esse processo, assim, dessa forma, sozinha. Então, as pessoas ficavam muito preocupadas, né, comigo, porque eu era jovem, eu era mulher, eu não tinha dinheiro. Então, isso te coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande dentro da cidade. Mas eu consegui sobreviver a tudo isso. Vou continuar falando aqui do processo, né? Virei DJ, comecei a tocar na noite de São Paulo. E aí é muito interessante porque em 2000, meados, né, ali de 2017, 2018, que foi de fato quando eu comecei a tocar, a gente tocava em festas que tinham essa temática paraense, né, aqui em São Paulo. E naquele tempo eram festas produzidas por pessoas que não eram do norte. E tinha uma coisa que o olhar que prevalecia nessas festas era o olhar daquelas pessoas, né, sobre o norte. E isso era muito incômodo, assim, para quem estava aqui, para quem era nortista, para quem era artista, porque muitas vezes eles queriam dizer pra gente o que era a cultura amazônica. Então, às vezes a gente tocava numa festa, por exemplo, as músicas, né, os tecnobregas, que são versões de Sim. músicas estrangeiras, vamos colocar assim, tocava uma música dessa e o produtor vinha lá e falava: ah, mas isso não é música paraense. E aí, muito complexo, muito complexo. Então, assim, Sim, dentro desse total. contexto. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu caí num conto do vigário desses também. Eu fui numa festa, não tocou um brega. Foi ótimo, dancei muito, tocou muito pop, sabe? Tocou todas as drags, mas música paraense não tocou. Aí eu fiquei, como assim? Não tocou. Que Exato. festa é essa, né? E esse era o contexto, assim, que eu me encontrava. E aí eu me juntei com a Edu e a gente criou a Maniva, que é uma festa amazônica que nós criamos para falar da Amazônia a partir do nosso olhar. O que é a Amazônia a partir da nossa vivência? O que é a Amazônia a partir da nossa bagagem mesmo cultural, musical? E foi um processo muito, 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 muito importante, assim, de se colocar nesse contexto cultural aqui de São Paulo. Então foi quando começa a Maniva. E aí tem um processo de término do meu mestrado e por que eu fui para a Ásia, né? Essa é a longa história. No tempo, eu namorava com uma pessoa que era brasileira taiwanesa, a Jessie. E a gente tinha muita vontade, muito desejo de conhecer. Ela me falava muito da cultura dela. A gente sempre teve essa troca cultural muito forte, porque tanto eu quanto ela, a gente vinha de uma cultura muito especial, muito diferente. E aí a gente planejou, né, no final do mestrado, ir para Taiwan conhecer o pai dela. A gente terminou, né? Eu terminei, não tinha nenhum compromisso mais de estar em São Paulo, então eu terminei o mestrado numa semana, na outra semana eu fui para Taiwan. E aí a gente não tinha muito uma perspectiva de quanto tempo a gente ia ficar lá. Também, a gente também não tinha muito dinheiro. Eu lembro que eu viajei para Taiwan, R$ 5.000. Não Uou. tinha nem dinheiro para voltar, porque assim, a passagem é muito cara para lá. Então, se acontecesse alguma coisa, eu precisasse voltar, eu nem tinha dinheiro para isso. Então, o que falam muito de Taiwan é que lá é muito barato, porém a passagem é caríssima, né? É caríssimo, assim, para ir. Então, esses R$ 5.000 era só para eu passar esses 3 meses, né? Que era o tempo mínimo que eu pensava em ficar lá por conta desse valor também da passagem. E aí lá a gente encontrou um contexto que foi o pai da Jessie já doente, e aí ele foi piorando e a gente ficou um tempo mais lá para cuidar dele, né? E aí ele acabou falecendo no decorrer do tempo, mas a gente ficou uns 4 meses assim cuidando dele. E logo quando eu cheguei em Taiwan, eu comecei a trabalhar como DJ. Então, comecei a tocar nas baladas de Taiwan, né, especialmente de Kaohsiung, que foi a cidade onde eu morava, e produzi também a minha festa. Então, eu produzi festa Amaniva, festa amazônica em Taiwan.
foi um outro choque cultural. Eu acho assim que, pensando os choques que eu vivi, né, quando eu saí do Amapá para São Paulo e Taiwan, claro, o pior foi São Paulo, dentro do meu próprio país. Eu acho que o choque foi muito maior. Era a primeira vez que eu saía, e mesmo que eu soubesse falar a língua, são tantas complexidades assim de viver aqui, que eu realmente sinto que ir para Taiwan foi menos difícil do que chegar em São Paulo, sabe? Olha só, que loucura. Loucurinha, hein? Eu acho que é forte isso, mas era assim que eu me sentia, assim. E aí eu comecei a produzir a minha festa lá, que ela começou a pegar uma perspectiva também um pouco mais latina, né? Porque ali, enfim, tinha uma comunidade latina muito forte, comecei a ficar próxima. Então, produzi por 1 ano e meio a minha festa em Taiwan. E foi um processo também de muito enriquecimento cultural, porque é a forma como você apresenta, né, a sua cultura para as pessoas. Imagina tocar rock doido em Taiwan. Que delícia! O choque, né, das pessoas que não sabiam como dançar. Então, foi um processo bem, bem interessante, além de que existe um estereótipo assim na cabeça do mundo sobre a Amazônia, né? Então, quando eles me viam, quando eu me colocava como amazônica, ficava muito em choque, porque na cabeça deles, uma pessoa amazônica é uma pessoa com todos os traços indígenas, uma pessoa específica, de um jeito específico, e eu quebrava tudo isso, O assim. cabelo Eles específico. ficavam em choque com o meu cabelo, porque na cabeça deles, os cabelos eles eram todos lisos. Taiwan é muito fechado, assim, em relação ao conhecimento de outros lugares. Fico em Taiwan até 2021, passo a pandemia lá, né? Nesse período também, antes da pandemia, eu fiz um mochilão no Sudeste Asiático, também foi um processo muito legal de conhecer outras culturas, mas realmente de mudança eu fiz 3 mudanças, né? Que foi essa primeira para São Paulo, a segunda para Taiwan e depois retornei para São Paulo em 2021. Então, quando eu voltei de Taiwan, eu sinto que também eu já tinha uma outra perspectiva, né, de mundo, de vivência. Então, quando eu cheguei em São Paulo a primeira vez, eu achava as pessoas muito frias, assim, muito diferentes, de fato, culturalmente. E aí, quando eu chego novamente em São Paulo, 2021, eu sinto que eu vivi também ali em Taiwan, é uma outra realidade cultural, eu já sentia que São Paulo não era tão fria assim, sabe? Que eu tinha vivido um outro nível, né, de sociabilidade. Em Taiwan, por exemplo, as pessoas não se abraçam, não se tocam da forma como, Era como para a falar gente de longe. como a gente é aqui no Brasil, né? Que a gente se toca, a gente se abraça. E lá eu sinto que eu perdi um pouco essa questão do contato, porque eu ficava me segurando para não pegar nas pessoas, né? Porque a gente fala pegando às vezes nas pessoas, às vezes quer abraçar quando conhece. Todos esses códigos, assim, que eu era acostumada a viver isso aqui no Brasil, lá era diferente. Então eu sinto que quando eu cheguei aqui eu já estava um pouco de ai, não me peguem, não me abracem. Desacostumada. Não, eu adoro, mas eu sinto que isso mudou um pouco na minha cabeça, sabe? Assim, você vai se moldando também a pessoa que você é a partir das experiências que você vai tendo, assim, durante a vida. Com certeza. E ainda mais essa parada do toque, porque são níveis, né, digamos, de intimidade. No norte, a gente tem um outro parâmetro, né, uma outra perspectiva de intimidade. Quando vem pra cá, a gente já sente uma diferença. Não à toa, eu acho que as comunidades se unem muito por conta dessa diferença, né, dessa perspectiva de intimidade, de construção dessas relações. Nortistas, nordestinos, acho que a galera vai se unindo nas suas comunidades porque é difícil mesmo fazer amigo. Não que a gente não faça, mas o nível de relação que a gente tem cultural é diferente, né? Sim, demora um tempo. E o tempo de conexão, né? Eu sinto que aqui o tempo de conexão ele é outro, né? Demora muito mais. No norte, você conhece a pessoa, em poucos minutos, você já vira o melhor amigo, né? Manda pra cá, manda pra lá. A gente tem uma forma de falar que eu acho que é muito acolhedora também, é muito
é muito carinhosa, né? Tem essa coisa do diminutivo que eu acho que deixa a gente também mais carinhoso. Não sei, tem várias coisas assim, eu acho que na nossa linguagem, no jeito que a gente vive, que eu sinto que não só eu, mas muitos nortistas sentem falta. E, por exemplo, o Espaço da Maniva foi um desses espaços que a gente encontrou para se encontrar, para dançar, para falar o nosso sotaque. E é muito interessante isso, né? Eu estava esses dias na empresa que eu trabalho, e aí eu conheci, né, uma pessoa lá, e aí quando eu comecei a falar, ele falou assim: "Tu és de onde?" Aí eu falei: "Eu sou de Macapá." Aí ele falou: "Não acredito!" Então, aí eu falei: "Ah, mano, então agora bora falar a nossa linguagem." Então a gente já tu queres, tu tem, não sei o quê. Então já mudou ali a forma como a gente estava se comunicando ali dentro da empresa, né, naquele ambiente mais corporativo. Então, é isso, assim, tem um jeito, uma forma de ser nortista que é algo muito especial, assim, que independente de onde eu estiver, eu sinto que eu carrego isso muito forte. Então, eu sou uma das pessoas que todo mundo fala: "Ai, você tá..." Eu tô há 10 anos fora de Macapá, mas eu tenho um sotaque muito forte, assim, como se fosse de uma pessoa que saiu há pouco tempo da cidade. E, assim, isso é algo meu, e eu acho isso muito bonito, assim, porque eu realmente nunca quis moldar isso, nunca quis falar diferente. Eu acho que isso é o que eu tenho de diferencial, mas, enfim, né, eu também sou antropóloga, eu sei a importância desse lugar cultural, mas, por exemplo, pessoas que chegam aqui muito jovens, crianças, né, muitas vezes é uma forma de sobrevivência você mudar a forma como você fala. E, né, muitas vezes não. Então, eu já tive muitas trocas com amigas que chegaram aqui muito mais cedo, na adolescência e na infância, e elas me contam atrocidades do que elas passaram na escola, né, que é uma experiência que eu não tive, porque eu cheguei aqui, né, um pouco mais adulta, um pouco mais com essa cabeça, com essa visão, e isso me ajuda a ser quem eu sou hoje. E isso também, não vou dizer que protege a gente, mas isso nos traz uma outra visão do quanto a ignorância do outro. Não sou eu que tenho que me adaptar. E a gente já tem que se adaptar, né, em tantas coisas, assim. Quando eu falo para o nortista, né, todo mundo que chega aqui eu falo: "Olha, o primeiro inverno é o pior." Eu não tinha dinheiro para comprar roupa, então eu colocava várias blusas. 5 blusas que eu colocava fina para tentar dar uma dar uma grossa, né. E depois eu fui entendendo que eu precisava de um casaco bom, né, para os dias mais frios e tudo mais, mas até aí já tinha passado muito frio até entender do que eu precisava para viver nesse clima, né. E entender a diferença do frio de 17 graus para o frio de 7 graus. Eu acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive, porque às vezes, sei lá, nem tava tão frio assim, mas eu tava com casacos pesadíssimos, assim, porque era o que eu tinha. Para mim era sempre o que mais me aquecia. O mais quente. Exato. Mas é isso, assim, eu acho que a minha caminhada, ela é uma caminhada não tradicional, assim, porque eu acho que eu fui para muitos lugares e hoje, né, eu cheguei aqui com uma visão do que eu poderia fazer, eu não segui a vida acadêmica, então eu fui para outro lugar. Então hoje eu sou artista, também tenho um trabalho CLT, enfim, eu sou também empresária, várias outras coisas que eu fui me reconhecendo e construindo aqui nessa cidade. Carol, tu, como segundo o último censo, tu é uma das 1.535 pessoas vindas do estado do Amapá que moram em São Paulo, capital. Chocada com esse dado. Pouquíssimas, né? Pouquíssimas pessoas. Mas de tudo isso que tu viveu, qual é a tua expectativa pro futuro? O futuro a Deus pertence, né? Como diziam alguns. Mas tu algum dia tem plano de voltar para o Amapá? Ou tu te vê mais como essa cidadã do mundo que tem essas raízes culturais na cidade que tu nasceu? Ó, é uma pergunta muito difícil, porque eu amo a minha cidade, mas de fato eu sinto que ela já não consegue me dar o que eu preciso, sabe? De possibilidades mesmo, de vivências. Então, eu tenho muita vontade de voltar, assim, na minha velhice, comprar uma casinha assim na beira do rio, é meu sonho. Mas hoje eu não consigo me enxergar, assim, em Macapá, vivendo lá, pelo menos a longo prazo, assim, nos próximos
20 anos eu me vejo ainda fora de Macapá. Eu gosto muito de morar em São Paulo, assim, gosto muito das coisas que eu construí por aqui, mas também não é o lugar que eu me limito a dizer que eu vou morar aqui minha vida toda, porque eu também me vejo morando um período no exterior, morando em outras cidades, andarilha. Conhecer um pouco mais também o nosso próprio país, que é tão grande. Então, eu tenho um sonho de conhecer todos os estados da Amazônia. Eu acho que o que não mudou daquela Carol que chegou aqui com R$ 350 no bolso é o sonho. De fato, é isso que me movimenta, coisas que eu quero construir, as coisas que eu acredito. Então, realmente, acho que os meus sonhos muitas vezes era tudo que eu tinha mesmo. Mas eu tenho um sonho muito grande de morar de novo perto da minha família. É algo que toda vez que eu vou para o norte eu penso assim, sabe? Poxa, isso de fato é algo que me dói muito o coração, é de estar tantos anos em nome do que eu estou construindo, em nome desse futuro, ficar longe dessas pessoas, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, enfim, de toda a minha família, mas especialmente desse núcleo menor, assim, a gente tem pensado, né, até deles virem passar uma temporada em São Paulo, eles também tentarem uma vida aqui, porque a vida também em Macapá não é fácil. Não é que São Paulo seja fácil, mas na verdade é que tem muitas outras possibilidades que muitas vezes, quando você está numa cidade menor, é muito mais difícil. Então, hoje eu sonho sim em estar mais perto da minha família, mas não sei em que cidade. Inicialmente vai ser em São Paulo, né? Então a gente está nesse processo aí de se organizar, de planejar essa vinda deles para cá. Eu estou há 10 anos trabalhando para que isso aconteça, então me dá uma felicidade pensar que isso pode ser no ano que vem ou no próximo ano. A gente está planejando. Então é engraçado até, né, falar que é, hoje meu maior sonho é estar perto da minha família, né? Porque eu saí de lá, né? Estou há 10 anos fora e me parece que tenho muitos sonhos, mas acho que o maior deles é isso, ter essa vivência próxima deles, assim. Eu sinto falta deles na minha vida, sabe? Assim, no dia a dia. Mas, Carol, os nossos sonhos também moram nas nossas contradições, né? Total, A total. gente precisa um pouco dessas contradições. Às vezes, estar longe faz com que a gente se reconecte, né? É bem louco isso. E o medo, né, eu fico pensando, poxa, foi tão difícil para mim vir para cá, como é que vai ser para eles? E o frio, e não sei o quê, né? Eu fico pensando em tudo, assim. E o frio, e as pessoas, e não sei o quê. A minha família, né, mora ainda no mesmo lugar, numa região super periférica, com uma vivência muito comunitária, muito coletiva. Então, isso é um choque que realmente vai ser muito grande quando eles chegarem aqui e verem que as coisas são muito diferentes aqui. Então, eu fui construindo também uma forma de viver em São Paulo que eu me sinto um pouco acolhida, né? Hoje eu moro numa ruazinha aqui no Ipiranga, uma rua cheia de casa, não é uma rua fechada. Então, eu tenho meus vizinhos que estão aqui perto, que me conhecem, né? Tô morando há um ano nessa ruazinha. Então, eu tenho a sensação, eu gosto muito de morar em lugares que eu tenho essa sensação de algo coletivo. Agora, na Copa que vai acontecer, a gente vai pintar rua, sabe? Assim, Que a legal! gente tem festas juninas que a gente faz, então eu fui criando também em São Paulo possibilidades para mim que me façam me sentir mais acolhida. Essa dinâmica, por exemplo, de morar dentro de um apartamento, isso para mim sempre foi muito chocante. Muito, muito, muito chocante. Então, assim, desde quando eu saí, né, de Macapá, 10 anos atrás, ano passado eu realizei o sonho de morar numa casa de novo. Entendi. E isso nossa, isso é super importante, né, para esse acolhimento, né, esse pertencimento da gente no espaço, né? Apesar de estar tão longe, ainda está perto nessas pequenas coisas, né? Que não são pequenas, porque o custo de vida em São Paulo, capital. Não, que não são pequenas. E que demorou muito, né? Então, assim, depois de 10 anos que eu consegui morar numa casa. É isso, assim, acho que tem como a gente, mesmo morando fora, mesmo morando, acho que são 6.000 quilômetros daqui para Macapá. Às vezes eu coloco no Google, né? A minha casa daqui até lá em Macapá, quantos quilômetros são? Aí aparece o endereço daqui e de lá. Quanto tempo levaria?
uma semana para chegar, porque Macapá é o estado, né, o Amapá, né, ele é o estado mais isolado do Brasil, então não tem estrada. Pega o Para barco. chegar, tem que chegar até Belém, Exato. aí depois de lá você pega um barco ou um avião. Não vai chegar tão cedo. Ai, Carol. Muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa. Eu acredito que é nessas trocas que a gente vai se fortalecendo, né? Apesar de a gente já estar aqui, eu já estou há 7 anos, tu tá há 10 anos, mas é sempre bom a gente renovar esse pacto, se fortalecer e saber dos nossos propósitos, né? O que motiva a gente. Então, que tu sigas nos teus sonhos. Perfeito, obrigada, viu, pela oportunidade. Eu acho que o canal que você está construindo é muito importante pra gente, né? De se ouvir, de se reconhecer. Sempre faço questão de estar presente o máximo que eu posso na vida das pessoas, ou online presente, ou de alguma forma presente para dizer, eu sou de Macapá, tem eu e tem a Carol Tucuju também, que é de lá. Tem fulano também, eu sou a louca da conexão, quero conectar todo mundo, todo tempo. Conectar as 1.535 pessoas do estado do atrás. Amapá em São Paulo. Eu vou atrás de cada pessoa. A Maniva, ela nasce também desse lugar de querer que as pessoas estejam mais próximas, porque a gente vive um desconforto cultural, né, de estar tão longe de casa. E hoje eu acho importante me colocar, eu falo que quem me conhece um pouco do Amapá, porque eu sempre falo do Amapá. A pessoa, 5 minutos de conversa, ela vai ouvir falar, eu tenho, né, tatuado no meu peito Amapá, que é exatamente para eu as pessoas já perguntam, você é do Amapá, essa tatuagem, você tem essa tatuagem, já para territorializar. Então, por todo lugar que eu passo, eu tô territorializando. E isso é muito importante para mim, assim, é muito importante eu ser essa pessoa e eu estar aqui, toda essa minha história. Eu realmente quero muito falar mais sobre isso, assim, sobre esses processos. Territorializando e mostrando pro que vem. Sim. Um beijo, Carol. Obrigada, viu? Obrigada, meu bem. O podcast Vem de Onde tem produção e apresentação minha, Tamires Costa. Identidade visual, Estufa Criativa. Edição de áudio, Raíssa Araújo e Tamires Costa. Agradecimento, Carol Tucuju. Nos ouça nas plataformas de áudio ou no YouTube. E nos siga no Instagram e TikTok, @podcast.vemdeonde.